Meus queridos, é uma alegria enorme estar aqui novamente na casa de André Luiz, neste mês de setembro, em que nós já estamos quase chegando ao fim do ano, mantendo as atividades, mantendo o acolhimento e o esclarecimento. Então, pedimos sempre que os amigos espirituais nos amparem, nos iluminem, para que continuemos amparados nessa doutrina de amor, as nossas atividades, a nossa luta, as nossas batalhas de cada dia. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E é um capítulo que eu acho muito interessante, porque é o sede perfeitos. Então, Jesus nos convida que sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Eu acho essa frase assim assustadora, né? Porque nós conhecemos as nossas potencialidades. Nós sabemos quem somos. E ele está dizendo para sermos perfeitos como Pai, que nós já temos informação que podemos aspirar à perfeição que nos está destinada, mas a de Deus não. Porque Deus é a inteligência suprema. Mas imaginemos Jesus, aquele que foi citado na questão 625 do Livro dos Espíritos, como ser mais perfeito que Deus mandou à Terra para nos servir de modelo e guia. E mesmo assim, Jesus fez a sua caminhada evolutiva, já era um espírito perfeito na formação da Terra, mas continua nos assistindo, continua trazendo para nós as suas mensagens, aquelas que ele trouxe há mais de 2000 anos, que aos poucos vamos conseguindo compreender, porque ainda somos infantis na nossa caminhada. Mas a doutrina espírita, como o Consolador, ela continua nos esclarecendo. E à medida que evoluímos, nós entendemos um pouco melhor os ensinamentos que ela traz. Então, nesse capítulo Sede Perfeitos, ele tem, primeiro, caracteres da perfeição, falando exatamente isso, que a maior característica, né, é um grande princípio, é o amor, que Jesus pregou, vivenciou, exemplificou para nós o amor incondicional e a humildade. Em seguida, Allan Kardec colocou o item o homem de bem. E aqui ele vem trazendo várias características desse homem de bem, que é um passo a nos aproximar dessa perfeição que é o destino de todos nós. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegar à perfeição. Evoluir. Então, essas características que Kardec enumerou aqui do homem de bem são passos para que cheguemos à perfeição. E aqui no fim desse item, ele diz assim: o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então,
isso daqui é o resumo. Respeitar o direito do outro como eu quero que o meu seja respeitado. Quantas vezes eu quero ter direitos que eu não reconheço no outro? Eu quero ser respeitado, eu quero ser tratado como um ser digno, mas eu permito que o outro seja humilhado, eu mesmo humilho o outro. Então, são os chamamentos, são os lembretes para que nós, aos poucos, possamos ir nos melhorando. Hoje nós temos 2 itens, os bons espíritas e a parábola do semeador. Então, aqui nos bons espíritas, Kardec vem dizendo para nós, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz aos resultados acima, ali do homem de bem, né? Que respeita os direitos dos semelhantes como quer ver os seus respeitados, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, por aqui, nós já vamos vendo que aqui Kardec vai analisar em vários itens o que seriam os bons espíritas, que o bom espírita e o bom cristão são a mesma coisa, porque devem praticar a moral de Jesus, que nos abre os caminhos para a perfeição, para a felicidade. Então, em relação a este item, eu trouxe a questão 801 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou: por que os espíritos não ensinaram, desde todos os tempos, o que ensinam hoje? Que Jesus já trouxe o amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaria que fizesse. E nós temos informações que, ao longo da história da humanidade, o Pai tem nos mandado emissários, mensageiros. E nas diversas crenças, nas diversas regiões do mundo, estão mensageiros do Pai, trazendo as suas verdades, que vão se juntando, se complementando. Então, aqui, Kardec quer saber, mas por que hoje esse ensino tão claro e os espíritos não ensinaram desde todos os tempos? E olha que coisa interessante, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais a um recém-nascido um alimento que ele não pode digerir, ou seja, a graduação da informação do ensinamento. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas boas que os homens não compreenderam ou deturparam, desfiguraram, mas que hoje nós temos condição de entender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receberem a semente que vai agora frutificar. Né? Mais à frente nós vamos ver o semeador. Então, tudo é preparação. Quando nós entramos na escola, nos primeiros anos da alfabetização, nós recebemos um ensino apropriado àquele momento que estamos.
Não se pode ensinar a uma criança que acabou de ingressar na escola o que se ensina a um outro que está já concluindo o ensino médio, já está entrando na faculdade. Então, cada coisa, cada ensinamento tem que vir na sua época. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral. Ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Então, olha que coisa interessante. O que está ali é para todo mundo ler, mas nós vamos interpretar de acordo com a nossa maturidade, com a nossa expectativa de vida. Então, diz assim, por quê? Será por uma falta de precisão da doutrina? A doutrina não é clara o suficiente? E nós lemos e não compreendemos, não praticamos? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Como Jesus, muitas vezes, falava por parábolas, trazia-nos as linguagens figuradas, própria mesmo daquela região, daquela cultura, as imagens, e cada um ia interpretando de acordo com o seu entendimento. A clareza é a sua essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Então, Kardec nos diz, e em outras passagens ele diz isso também, que a doutrina espírita é para ser entendida e praticada por todos, cultos e incultos. Existem pessoas analfabetas que têm o discernimento, que têm a convicção desses ensinamentos, e outros muito graduados, mas que, no entanto, duvidam, ainda não foram tocados no íntimo. Ele continua, nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Nessa questão, eu fui em outra questão do Livro dos Espíritos, porque nós dizemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Mas, se ele é o cristianismo redivivo, e se Jesus já disse tudo, que necessidade tem daquilo, né? Kardec vem dizendo a clareza da doutrina. Então, qual a utilidade? Então, na questão 627, Kardec pergunta: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Têm eles mais alguma coisa para nos ensinar? Se Jesus disse tudo, se somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus, o que o Espiritismo tem a mais? E olha o que eles respondem. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Nós lembramos que várias parábolas se referem ao pescador, ao cuidador das ovelhas, ao pastor. Era aquela realidade daquele povo. E ele falava a linguagem que todos entendiam. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis, tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam.
porque muitas passagens dos evangelhos que eram totalmente incompreensíveis para nós, hoje, com os ensinamentos espíritas, elas clarearam, elas se tornaram mais evidentes. Nós conseguimos perceber ali as lições contidas. Eu tenho, assim, um exemplo, uma passagem que, inclusive, Pastorino, Carlos Torres Pastorino, considera a que prova melhor a reencarnação, quando Jesus diz: se for para entrar na vida com um erro ou causando mal, é melhor entrar cego, coxo, sem as mãos, do que ele se referia ali à criança, né, do que ensinar coisas erradas, do que desvirtuar as crianças. E agora nós entendemos o que significa entrar na vida coxo, cego ou até mudo, se eu falhei com esses sentidos que eu tenho. É porque ali eu vou perceber o que é aquela falta. Eu vou perceber a extensão do que eu cometi e vou me ver no lugar do outro, como termina aqui o item do homem de bem. Então, aí nós compreendemos que nós colhemos hoje o que semeamos ontem, sem castigos, mas apenas uma lei de ação e reação. E naquela época, Jesus não podia ser tão claro a respeito. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar suas torpezas. De vez em quando, os espíritos usam dessas palavras fortes, né? Desmascarar os hipócritas, porque muitas pessoas, naquela época, e até hoje nós ainda vemos, simulam a fé, simulam a contrição diante do que está lendo, diante da casa religiosa que frequenta, mas na sua vida aquilo não tem nenhuma interferência. Então, a doutrina espírita veio nos dizer que é tudo uma coisa só, que tudo é vida. Não dá para sermos um na casa espírita e outro na vida. Isso é um exercício que estamos fazendo, ainda demorado. E continua: o ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. É o convite que Kardec nos faz e que ele mesmo diz que ele usou para ele, para se convencer. A razão, a lógica, o bom senso. Mas eu vou analisar, ninguém vai me dizer que isso deve ser feito. Eu vou fazer a minha escolha. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus que Jesus anunciou. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então, aqui, preparar o reino de Deus que Jesus prometeu. Quantas vezes os judeus se aproximavam dele para querer saber como fazer para ganhar o reino de Deus ou o reino dos céus? Todos eles queriam, eles ouviam falar disso a vida inteira. E Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós.
Então, mostrando que precisamos de tirar de nós o melhor, de transformar em nós aquilo que ainda não é tão bom, nesse melhor, para seguir o que Jesus recomendou, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas, continuando a mensagem do Evangelho, seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Só os super bem dotados seriam capazes de compreender a doutrina espírita? Não, pois vêm-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens, que mal saíram da adolescência, apreendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. E nós estamos vendo isso agora, uma coisa admirável. Quantos expositores tão jovens nós temos, é até difícil citar a Larissa Chaves, o Lucas Antunes, e quantos outros, o Eduardo, da Rádio Rio de Janeiro, e quantos outros jovens, bem jovenzinhos, que nós vemos falar e nos admiramos pela sua lógica, pela sua clareza, pelo seu entendimento da doutrina. E, às vezes, nós mais velhos ainda não atingimos aquela compreensão, ou outros até muito curtos, que desdenham. E aqui Kardec vai completar, vai dizer, isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada. Então, a pessoa é razoavelmente inteligente, lê aquilo, estuda, aprendeu. Enquanto a parte essencial exige uma certa sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa que não depende da idade, de grupo social, de cultura, porque é inerente ao desenvolvimento do espírito. É uma conquista, é a bagagem do espírito. Essa maturidade do senso moral veio sendo construída ao longo das encarnações. Essas pessoas que hoje nós admiramos, elas não apareceram agora e adquiriram tudo nesse momento. Elas já têm uma construção. E vem essa nova geração para nos mostrar que realmente os tempos são chegados, como disse aqui na questão 627, construir, Jesus prometeu esse reino de Deus, e a doutrina espírita é o grande auxiliar para essa construção. Mas, continua Kardec no texto, em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. É difícil para muita gente. A vida material é fonte de muito prazer, as conquistas muitas vezes seduzem o brilho da juventude, daquilo que se pode ter, ainda prende a muitos. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Olha que coisa linda. Porque Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz que a doutrina espírita é a ciência do infinito. E aqui ele fala como essas pessoas, como que têm uma névoa, estão envolvidas por esse nevoeiro que não as deixa ver além de poucos centímetros, talvez de poucos metros. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos,
não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato que modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Existem aqueles que creem nos espíritos, mas não faz diferença. Numa palavra, não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótono. Pedem aos espíritos incessantemente que as iniciem novos mistérios, sem indagar se se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. Tudo de que nós precisamos já temos aqui. O Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, mas essas pessoas que não querem ver essa parte moral, querem mais, sempre mais novidades, informações. E aqui Kardec continua, são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho, ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam de suas fraquezas ou prevenções. Então, nós lembramos aqui também a questão 919A do Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo, em que Santo Agostinho nos recomenda fazer como ele fazia, a cada noite um exame de consciência. O que eu fiz? Por que eu agi assim? Como eu consideraria essa minha atitude se viesse de outra pessoa? E assim ele fala, multiplique as questões, porque aos poucos cada um chegará a se conhecer melhor, saber onde estão os seus verdadeiros interesses. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo em outra existência. No livro dos médiuns, nos itens 26 a 28, Allan Kardec vai nos trazer alguma classificação desses espíritas. Então, primeiro ele fala, os espíritas sem o saberem. Eu acho que muitos de nós nos sentimos enquadrados nesse item, porque quando começamos a ler a doutrina, não encontramos novidade nenhuma, como aconteceu com Bezerra de Menezes, que ele leu e aquilo para ele disse, eu nunca li esse livro, mas parece que eu sei tudo isso. Mas Kardec continua, os espíritas experimentadores, que é o que ele diz aqui, se apegam mais ao fenômeno do que à moral. Querem sempre mais comprovação científica, não que não precisemos delas, mas apenas elas lhes bastam. Então, ele diz assim, vem mais a experimentação, a parte prática, do que a moral. E admiram até a parte filosófica que eles compreendem e a moral do espírita, mas acham que seriam privados de muitos prazeres, de muitas coisas, então preferem não cumprir. Aqui diz, são os espíritas imperfeitos. E aí ele vem dizer daqueles que não só seguem a moral, mas praticam, compreendem e aceitam os seus princípios. Esses são os verdadeiros espíritas. E aqui continua no último parágrafo desse item. Aquele que podemos com razão qualificar
de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Então, olha só uma coisa que Kardec diz aqui. Ele dá uma percepção mais clara do futuro. Na mesma questão 919A, é uma longa resposta de Santo Agostinho, quase chegando ao fim, ele diz: sei que muitos dizem ser certo presente e incerto futuro. Essa, porém, é a dúvida que estamos encarregados de tirar do vosso entendimento. Então, ele vai dizer, primeiro começou chamando a atenção para o fenômeno das mesas girantes, e depois trazendo essas provas tão reais, tão concretas, que ninguém pode duvidar. Porque, com esse objetivo, ditamos o Livro dos Espíritos. Qual? Que não reste nenhuma dúvida quanto à vida futura. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós sabermos que estamos em dificuldade. Somos ainda espíritos em crescimento, em evolução. Mas tem um futuro melhor que nos aguarda. Do que fizermos hoje, dependerá o nosso futuro. Hoje nós estamos semeando para o futuro. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. E aqui vem a famosa frase que nós repetimos muito e às vezes não nos lembramos onde está. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Isso é muito importante, porque é o esforço. Eu gosto muito da frase de Paulo de Tarso, que está em Romanos: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Quando eu tenho consciência, eu vou sempre me observar e tentar melhorar. E vamos agir maravilhosamente bem num determinado momento, em outro momento resvalamos e falamos, meu Deus, como que eu ainda faço isso? Ainda estamos evoluindo, mas eu estou no caminho. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar. E sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Então, a doutrina espírita veio trazer para nós a importância da nossa vontade. Como nós estamos utilizando-a? Como nós estamos compreendendo que a nossa vida depende, na maior parte, de nós. E é necessário acionar essa vontade. Agora, nós temos o segundo item, que é a parábola do semeador. Todos conhecemos, então, diz que, né, tinha um ajuntamento de gente à beira do mar, e Jesus, ele entrou na barca e falou para a multidão que estava ali na beira do mar, do semeador. O semeador saiu a semear. E olha que interessante, as moedas, as sementes caíram em diferentes lugares. Algumas caíram junto da estrada e vieram as aves do céu e as comeram.
outra caiu no pedregulho, onde não tinha muita terra, não tinha como nascer no pedregulho. Nasceu ali, mas não tinha altura, a profundidade era pequena, logo morreu. O sol nasceu e as queimou. Outra caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos e as afogaram. E, finalmente, então, nós vemos 4 categorias, porque a última caiu em boa terra e dava frutos, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, 60 e 30. E conclui: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Isso está em Mateus. Aí emenda em uma outra explicação. Ouvi, pois vós outros, a parábola do semeador, que também está em Mateus. E aqui ele vai dizer: o que ouve a palavra e não a entende, vem o mal, arrebata o que semeou do seu coração. Esse é o que recebeu a palavra junto da estrada. Está lá, estava de passagem, recebeu, mas não deu maior importância. O que recebeu a semente no pedregulho, ele ouve a palavra e gosta, mas ele não tem em si a raiz. Então, ela é de pouca duração, porque quando vem as tribulações, a perseguição por amor da palavra, ele logo se escandaliza. Tem aquele que recebeu a palavra, a semente entre os espinhos, e este ouve a palavra, mas ele está envolvido, como Kardec disse aqui no item anterior, ainda muito ligado às coisas da matéria, o engano das riquezas e os cuidados do mundo, fazem com que essa semente não dê frutos. Finalmente, o que recebeu em boa terra é o que ouve a palavra, a entende e dá frutos. Por 100, outro dá 60, outro dá 30. Mostrando para nós que cada um de nós vai render na vida de acordo com a nossa capacidade, com a nossa evolução espiritual. Aqui também é semelhante à parábola dos talentos, que um recebeu 5, outro 2, outro 1, de acordo com a sua capacidade. Então, o rendimento dessa semente aqui também é de acordo com a capacidade e o entendimento de cada um. Mas o importante é fazermos o melhor que podemos. E nessa questão do semeador, nós semeamos, nós estamos sempre semeando. E eu lembrei, nesse mês de setembro, principalmente, de um grande semeador espírita, que nós precisamos de falar sobre ele. Ele nasceu a 22 de setembro de 1868. Desencarnou em 30 de janeiro de 1938, aos 69 anos. Caibar de Souza Schutter, o bandeirante do Espiritismo. Então, é necessário falarmos sobre Caibar Schutter, nos lembrarmos dele, da sua figura ímpar. Rapidamente, apenas como ilustração, ele nasceu no Rio, mas depois, por vários motivos, ele teve que sair da cidade e ele já tinha experiência em farmácia homeopática. Então, ele foi para Araraquara, trabalhou em farmácia, depois se instalou em Matão e também fundou uma farmácia homeopática. Caibar era católico, fervoroso da Irmandade São Vicente de Paulo. Mas ele começou a sonhar, ele ficou órfão muito cedo dos pais, ele não tinha nenhum dos pais, o avô acabou de criá-lo,
Então, ele começou a sonhar com os pais. E muito religioso foi falar com o padre. O padre falou: deixa disso. Isso não é coisa de Deus, isso não é coisa do bem. Mas ele sabia que os pais não poderiam trazer nada de mal. E ele começou a se interessar pela doutrina espírita. Recebeu uma revista Reformador, viu ali, encomendou a obra básica, mostrando para nós que a base da doutrina é a codificação. São os livros de Allan Kardec. Depois podemos estudar de tudo. Como disse Paulo, o apóstolo Paulo, examinai tudo, retende o bem. Mas se a nossa proposta é a doutrina espírita, temos que conhecer Kardec. Então, ele se interessou, estudou, uma coisa que me encanta em Caibar, que nós vemos, como eu disse, daqueles jovens que já vêm preparados. Caibar começou esse contato em 1904. Em 1905, no dia 15 de julho, ele fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Gente, eu acho isso fenomenal, porque ele, com um ano de leitura, de estudo, ele absorveu, ele incorporou esses ensinamentos à sua vida. E também ele criou o jornal O Clarim, também em 1905. Por quê? Por que o Clarim? Porque ia soar aos quatro ventos a nova da doutrina espírita. E o que Caibar Schutel fazia? Naquela época, o trem era um meio de transporte. Ele pegava os jornais, entrava no trem, num sentido, ia colocando nos bancos, esperava o trem de volta e distribuía o restante nos bancos. E ele dizia assim: são sementes, muitas vão germinar. Nós falando do semeador, daquilo que semeamos na vida, Caibar começou assim a sua semeadura, fazendo como que esse início, essa preparação das pessoas. E o jornal Clarim era para o povo, era numa linguagem popular, no assuntos assim tratados de uma forma simples, para que todos compreendessem, como está aqui na mensagem de Kardec no Evangelho. É para a compreensão de todos, não tem mistérios. Agora, ele já tinha o jornal, que tinha uma grande circulação, era gratuito, né, porque ele distribuía gratuitamente, mas em 1925, ele cria a Revista Internacional do Espiritismo. Lembrando que até hoje ambos circulam e tem assim, uma grande aceitação, porque primeiro, ele queria atingir as classes mais cultas da sociedade, porque ele dizia um conhecimento tão espetacular quanto o espírita deve ser para todos. Então, ele quis fazer uma revista de mais qualidade, porque ele tinha correspondência com pessoas do mundo todo. Caibar era um autodidata, ele teve uma formação inicial no Rio de Janeiro e depois se manteve estudando para a vida toda. Diz aqui, sua linha editorial era de sempre manter o alto nível dos artigos que pendiam mais para o ramo científico e experimental dos fenômenos. E como o próprio nome já indicava, internacional,
publicava em suas páginas colaborações dos grandes pesquisadores mundiais do espiritismo e do animismo da primeira metade do século. Nome já respeitabilíssimo na Europa, quando da fundação da revista, aquele homem simples e humilde do interior não tinha absoluto qualquer ambição de projeção ou de elevação do seu nome, mas só de divulgar a doutrina do Consolador prometido por Jesus. E foi perguntado para Caibá, mas você já tem o jornal? Por que essa revista mirando esse público? Ele diz assim, era um arrojo, sim, mas uma voz interior o fazia sentir que a obra não estava completa e que ele tinha de procurar atingir um público diferente que o Clarim não estava conseguindo. E tem toda a história dele, muita luta, porque não tinha recursos, ele conseguiu um amigo com recursos que o ajudou muito, mas tinha os altos e baixos, mas ele sempre perseverante, mantendo a qualidade. E ele diz aqui que ele mantém correspondência com pessoas, jornais e revistas da França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Espanha e outros países, e tinha muito material, então ele tinha que publicar. Então, nós vamos percebendo como esse espírito veio preparado, veio com essa garra, esse amor a Jesus, ao bem e à doutrina. Caibá Schutter era uma pessoa extremamente caridosa. Ele tinha visitas às prisões, ele tratava aqueles presos, muitos obsidiados, né, enlouquecidos, que eram presos, alguns ele levava para sua casa, tratava em casa, com os remédios, mas com os passes, com os esclarecimentos. E conseguiu muitas transformações daquelas pessoas nessa questão difícil. No livro O Imortal Caibá Schutter, eu vou ler só uma parte, porque eu considero que é muito importante para nós, nesse momento em que a política está aí, nessa efervescência. Então, como agirmos nós? No capítulo 27, tem o título 9 de julho, ele vem falar da política, porque diz assim, ele não misturava política com espiritismo. Ele tinha tido cargo político, mas eram coisas distintas. E aqui ele diz, a política é o principal fator do progresso das nações. Sem ela, o homem não vive, não se liberta dos prejuízos do passado, não se orienta nos seus deveres sociais, não exerce os seus direitos de cidadão, como membro que é da grande colmeia nacional. Não exerce os seus direitos intelectuais, morais e cívicos. A moralidade é a pedra de toque para o exercício da política. Desde o simples eleitor ao mais alto posto do governo. Mas ainda não é tudo, porque tudo pertence ao ideal. Então, essa orientação, a mensagem continua, o capítulo é maior, mas para nos mostrar esse alerta de Caibá. A política é digna, é sublime, mas o que nós fazemos dela? Como nós a utilizamos? Ela é um fator de progresso, quando bem exercida. E a vida de Caibá é apaixonante,
vale a pena ler. Tem o Bandeirante do Espiritismo, é um livro de Eduardo Carvalho Monteiro, de Wilson Garcia. Esse O Imortal Caibá, de Davi Lisenberg, e outros, tem alguns livros sobre ele. Mas eu vou encerrar com o capítulo do Bandeirante, em que trata da desencarnação de Caibá. Como nós falamos, a 30 de janeiro de 38, vivi, vivo e viverei. Diz assim, Caibá Schutel houvera sido um dos muitos chamados e um dos poucos escolhidos. E no íntimo ele sabia disso. Por isso, a passagem lhe parecia apenas uma oportunidade a mais de provar a sua fé na imortalidade da alma. Então, aqui vai dizendo o que aconteceu um pouco antes. Em 13 de janeiro, ele já começou a ficar mais fraco e dormia sentado, porque tinha uma dificuldade de respirar, o problema cardíaco ali, ele não conseguia se deitar. E a dona Antoninha Perse, que era uma grande amiga, estava sempre com ele, e um dia ele diz para ela assim, não se sabe quanto tempo, ele estava lá meio em silêncio, meio quieto, aí diz assim, não se sabe quanto tempo ele ficou, até que ele resolveu confessar à amiga. Antoninha, desculpe-me, minha filha, mas você nem imagina o que vai pela minha alma. Estava aqui relutando comigo mesmo para resolver se me abria com você ou não. Mas depois de tantos anos, eu vou te contar. Eu vi Jesus. Não diga para ninguém, mas eu vi Jesus e ele me consolou. Não quero que ninguém saiba, porque tenho consciência de que eu não fiz nada para merecer tanta graça. Mas o fato é que ele me apareceu. Então, nós vemos a grandiosidade dessa alma, um verdadeiro apóstolo do Cristo, aquele em que foram semeadas boas sementes e que semeou a sua vida inteira, beneficiando a toda uma comunidade. Ele era considerado o pai dos pobres de Matão, ardoroso defensor da doutrina, participou de polêmicas, ele não admitia que a doutrina espírita fosse atacada, mas sempre com muito amor. Antes de tudo, ele fazia uma prece e se entregava à espiritualidade. Então, ele tem aqui uns eventos, eles tentam mantê-lo com preces. Ele diz, gente, já está na minha hora, nós sabemos que muitas vezes fazemos isso, e ele tentando se libertar, até que ele desencarna. E ele desencarna, está sendo velado, e uma criança, dizer que o velório foi na redação do Clarim, e os pobres choravam e diziam, morreu o nosso pai, que será de nós agora? E aí uma menina de 4, 5 anos, chorando com dor de dente. Aí o farmacêutico ia cuidar dela, mas o dentista falou, não, deixa aqui, que eu vou. E foram os dois para a farmácia. De repente, eles estão cuidando e um deles vira e diz assim, vai lá embaixo e chama fulano, fulano e fulano, que eu estou aqui. Vai, doutor Urbano, para quê? Eu sou o Schutel. Chame-os que eu quero falar com eles. E aí ele viu que era ele mesmo. E ele chegou e todos reconheceram ali a voz, o linguajar, as maneiras de Caibá. Ainda estava sendo velado a comunicação daquele espírito que
já havia transposto a barreira. Diz assim, a misericórdia divina é tão grande que me deu o privilégio de abraçar vocês nesse momento de partida para a verdadeira pátria. Não poderia partir sem comunicar a vocês que continuo vivo. E eles estavam cogitando de fazer um túmulo para ele. E ele imediatamente diz, só tem um detalhe, vocês podem até ficar zangados comigo, mas eu não quero nenhum túmulo, basta uma sepultura, uma cova. Ele diz assim, não precisa de túmulo, uma lápide apenas. E se vão colocar alguma coisa escrita, escrevam, vivi, vivo e viverei sempre, porque sou imortal. Então, foi uma vida de amor, de dedicação, de esclarecimentos. Ele não apenas servia, mas ele se preocupava em que as pessoas compreendessem, em que as pessoas fossem instruídas nessas novas leis da vida que nos amparam e que nos fortalecem principalmente agora. Então, a nossa grande gratidão a esse semeador que semeou tantas coisas boas que rendem frutos até hoje, que nós valorizemos o trabalho de um apóstolo como Caibá Schutel, mas de tantos, tantos outros, de como ele abraçaram essa tarefa, principalmente essa tarefa de amor, e a levaram adiante. Eu agradeço sempre a oportunidade de estudar a doutrina e de poder trazer um pouco para os amigos, que brevemente encontraremos. Muita paz, que Jesus esteja conosco.